Olá, boa noite. Hoje é 9/12/2023. Eu estou aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nome de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, no Evangelho, vejo Jesus Cristo falando parte 200. Então, 200, 200 e 200. Então, o Salmo 119, no versículo 9, está escrito assim: Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então o jovem ele consegue purificar o caminho dele observando conforme a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é muito, mas muito importante para os jovens, para os adultos, para as crianças e para os idosos. Então o jovem ele consegue ficar com o caminho purificado, em outras palavras, ele sai de caminhos ruins, caminhos que lhe levarão à morte física, à morte eterna, através de observar a palavra de Jesus. Salmo 119, no versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Nós não vamos tropeçar e nem cair em lugares que não é de Deus. Então, o que acontece? Antes de você pisar no canto, a palavra de Deus vai e orienta. Antes de você fazer uma coisa, a palavra de Deus vai e orienta. Antes de você tomar uma decisão, tomar uma atitude, antes de você praticar o mal, antes de você praticar uma injustiça, algo que é incorreto, Deus vai e lhe mostra que é errado. Então, é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Então, ele lhe mostra um caminho bom, um caminho que lhe levará só a coisas boas, não a coisas ruins. Então ele mostra o caminho eterno e o caminho aqui na terra que lhe impede de sofrer mais muito, tanto na terra como após essa vida. Então Marcos capítulo 8, no versículo 27. O Evangelho vê Jesus Cristo falando parte 200. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem diz aos homens quem eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outro um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, que dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Então Pedro, ele reconheceu, e ele entendeu, e ele notou, e ele viu, e ele creu que Jesus era o Cristo, o Salvador. A palavra Cristo significa Salvador. Então, se Jesus Cristo é o Salvador, nós temos que se apegar a quem? Eu e você temos que se apegar ao Salvador. Vamos supor, o vermelho também representa muita coisa boa. Tem salva-vidas nas praias, nas piscinas, que eles usam o vermelho significando salva-vida. Então, o vermelho significa vida. E o corpo de bombeiro, você sabe que eles usam a cor vermelha nos carros, nas motos e nas fardas dele. Então, corpo de bombeiro significa pessoas que estão salvando vida, pessoas que estão impedindo coisas ruins de acontecer contra o próximo ou de se propagar, tanto fogo como qualquer outra coisa. Então você sabe que se Jesus, por exemplo, se você estiver numa praia, estiver no meio da praia e estiver se afogando, se você vê o salva-vida vindo, o que é que você vai fazer? Desesperadamente você vai balançar a mão, gritar para o salva-vida ir até você. Porque você não quer o quê? Morrer. Então se você estiver no meio do fogo e você vai gritar. Se você tiver com um foguete, você vai soltar um foguete, solta um foguete. Se você tiver com um foguete, você vai soltar um foguete para poder você chamar a atenção do salva-vida, para poder lhe socorrer, porque você não quer morrer queimado. Se você estiver num incêndio. Se você estiver numa mata, então, se você estiver perdido numa mata que você não conhece, você a todo custo vai querer o salva-vida, um salvador naquela mata. Se você está numa mata sozinho, eu já me perdi em determinada mata. Então, se você está numa mata sozinho, se você não consegue sair da mata, você não sabe qual é o caminho que lhe levará a sair daquela mata e fará você chegar à sua casa ou a um lugar que você conhece. Mas dentro da mata você não conhece nada, aí você fica com medo de cobras, você fica com medo de bichos lhe pegarem, você fica com medo de até mesmo visagem, assombrações, fantasmas lá dentro, que você fica assustado, aí você fica com medo de quem também, com medo de alguém chegar e lhe fazer mal. Aí a todo instante você quer uma pessoa para lhe salvar, para poder lhe tirar daquela mata.
Se nós sabemos que Jesus é o salva-vida, então nós temos que fazer o quê? Senhor, Tu és o salva-vida, então eu te quero. O Senhor vai me salvar. Eu creio que eu vou ser salvo. Salvo de quê? Salvo do lago que arde com fogo e com enxofre, do lugar de planta e ranger de dente, do lago de enxofre, o lago que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte. Então, a primeira morte. A primeira morte, ninguém escapa. Todos nós vamos passar por a primeira morte. Então, nem adianta você desejar o mal dos outros, porque você vai chegar a morrer um dia. Se simplesmente a pessoa morrer, se a pessoa que você está desejando mal ou querendo mal, se é que você está, que é um exemplo. Se for só a pessoa, nem tanto você poderia ficar feliz ou alegre, uma felicidade entre aspas diabólica, uma alegria diabólica. Você poderia ficar se achando, andando na ponta do pé, mas não, a morte é todo mundo. Tanto eu como você, como todos os seres humanos vão chegar a morrer, a não ser que aconteça o arrebatamento da pessoa, seja arrebatada para o céu, ou a não ser que aconteça da pessoa ser transladada, ou então de uma carruagem de ferro e subir, levar a pessoa para o céu. Então todos nós vamos morrer. Então Pedro, ele reconheceu que Jesus era o Cristo. Por isso que ele foi até o fim falando dele e morreu de morte de cruz, ele morreu crucificado. Se você não sabia, está na história, os historiadores contam que Pedro, ele pregou tanto o evangelho, ele não desistiu, não abandonou a crença, porque ele sabia que Cristo era o Salvador e que Deus era o Salvador e tinha enviado Cristo, que ele chegou em determinada situação que pegaram ele para crucificar. Quando pegaram Pedro para crucificar, sabe o que aconteceu? Pedro disse assim: eu não sou digno de que me crucifique como meu Senhor, como meu mestre, como Rabi ou como Rabone. Me crucifique de cabeça para baixo. Aí pegaram ele e crucificaram Pedro de cabeça para baixo. O Senhor foi crucificado assim, com a cabeça para cima. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele cria que ele era o Cristo. Ele discerniu e entendeu que ele era o Cristo. Tu és o Cristo. Ele, Pedro, reconheceu e admoestou para que a ninguém dissesse aquilo dele. Então Jesus disse assim: não diga para ninguém que eu sou o Salvador, que eu sou o Cristo. Naquele tempo Jesus falou para eles. Por quê? Porque Jesus não queria, por causa de alguma situação, não sei dizer, não está revelado aqui. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então Jesus ressuscitou depois de 3 dias. No primeiro dia da semana, descontando o primeiro dia, que era quando? Domingo. Então Jesus, ele ressuscitou no dia de domingo. Então depois de 3 dias Jesus Cristo ressuscitou. Ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, descontado o 4 dia, do 4 dia ele ressuscitou. Depois de 3 dias e 3 noites, ele ressuscitou depois de 3 dias. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreender. Pedro repreendeu Jesus. Mas ele, virando-se e olhando para o seu discípulo, repreendeu a Pedro, dizendo: retira de diante de mim, Satanás, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então Jesus chamou Pedro de Satanás. Retira-te diante de mim, Satanás, porque não conheceste as coisas que são de Deus, mas só dos homens. Então, o que é que eu aprendo nesse versículo? Que nós temos que conhecer as coisas de Deus. Nós já conhecemos as coisas dos homens que estão na terra, então nós não conhecemos as coisas de Deus. Quanto mais nós conhecer, quanto mais nós buscar em conhecer, que é ler a Bíblia, escutar pregações, mais nós vamos conseguir a coisa, o nosso espírito ser alimentado, e vamos conseguir a salvação e vamos entender cada vez mais o que Deus quer que nós façamos na terra. Então, Deus abençoe você e sua família.